Boa noite a todos. Boa noite a quem está em casa. Tudo bem com todo mundo? Vocês viram aí o que Deus fez? A bênção? Para quem está em casa, o centro passou por uma reforma, a gente está com um piso novo. A gente convida vocês a vir visitar e ver como ficou a nossa casa, né? E aqui, vocês que estão, nós agradecemos a cada um que pôde contribuir, né? Seja no trabalho ou seja na contribuição financeira. O Centro GO, o Grupo GO que agradece a cada um de vocês. Nessa noite nós vamos receber o Eduardo Rezende mais uma vez, o trabalhador da casa, eu posso dizer assim, né? A gente gosta muito quando ele vem, né? Ele vem da querida Palmelo, então a gente vai receber ele essa noite para trazer para nós uma palestra sobre o poder da fé, nessa noite, e logo após a gente vai fazer, ele vai estar fazendo o raio-x aqui, para quem está presente, né? E a gente convida você nessa noite, e pode estar vindo. Gostaria que ele estivesse aqui para a gente fazer uma prece, né? Para iniciar o nosso trabalho de hoje. Mestre Jesus, te agradecemos por mais a oportunidade que estamos tendo nessa noite, de estar aqui na sua casa, para poder conhecer mais um pouco do que o Senhor tem para nos oferecer. Que esta palestra venha exercitar em nossos corações o poder da fé, o que podemos fazer com ela, e que o Eduardo possa, nessa noite, nos presentear com o conhecimento que ele tem sobre esta palavra que ele vai nos trazer. Que cada um que aqui esteja, seja edificado, Pai, e que possa aqueles que estão também estão em casa também ser edificados, e que possam sentir os nossos amigos espirituais trabalhando em cada momento desta palestra e desta noite. Que assim seja. Obrigado. De nada. Deus abençoe. Né? Amém. Sebastião, quantos minutos que você quer? 30. Então vamos lá, né, gente? Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Aqui? Assim? Assim? Ah, sim. Gostaria de agradecer à casa, a todos vocês, né? Que me acolhem tão bem aqui no grupo Os Caminheiros. E hoje num privilégio de ser o primeiro depois da reforma, é isso, né? Então, que Jesus possa nos abençoar em mais essa noite. E vou comentar um pouquinho sobre o poder da fé, a fé que transporta montanhas, assim disse Jesus. E para a gente falar da fé, não temos como não citar o principal personagem, que é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. E a gente volta lá atrás, nos anos 30 de Jesus, quando ele começa a fazer a preparação para o seu momento da crucificação. E hoje até, assim, eu achei interessante, porque eu tenho um canal que eu lancei recentemente, e às vezes a gente coloca alguma coisa e fala sobre o sofrimento, né? E a pessoa deixou um comentário o seguinte, que a doutrina espírita, ela preza muito o sofrimento, que não é bem assim, não. Que o sofrimento, ele precisa ser aliviado. A gente até entende a pessoa, porque a pessoa tem ali o livre-arbítrio de deixar o seu comentário, mas quando nós falamos sobre o sofrimento, é que ele é uma lição abençoada para todos nós, não que nós queiramos sofrer, mas ao mesmo tempo a pessoa, ela deixa ali uma brecha para não entender a caminhada de Jesus, porque se tem um ser que sofreu aqui no mundo terreno, se chama Jesus, se chama Cristo. Se tem um ser que mostrou a importância dessas dificuldades, se chama Jesus. Porque desde a manjedoura até o Gólgota, quando Jesus carregava aquela cruz pesada, ensanguentado, açoitado, ele sofreu demais, gente. Sofreu muito mais
do que qualquer um de nós que aqui nos encontramos. E o próprio Jesus, um espírito crístico, ele não tinha débito nenhum com a providência divina, com Deus o Pai. Nós somos espíritos devedores, o Cristo não. O Cristo, ele renunciou ao seu trono no mundo espiritual para descer aqui e deixar o seu testemunho para a aprendizagem de todos nós. Então, nos anos 30, mais ou menos, antes ali da sua crucificação, Jesus, ele gostava de levar os seus apóstolos consigo nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas pregações. E ele sempre fazia pregações com os 12, mas tinham 3 que participaram intensivamente da vida de Jesus, que é Simão, o Pedro, filho de Jonas, e os 2 filhos de Zebedeu, que é João Evangelista e Tiago, seu irmão. E Jesus os convida para ir até o monte orar, no Monte Tabor. E ali, quando Jesus começa a orar no Monte Tabor, acontece o fenômeno da transfiguração do Cristo. É o momento em que o rosto de Jesus, ele brilha, as suas vestes brilham como o sol que nos ilumina todos os dias. E ali Simão Pedro e os outros 2, João Evangelista e Tiago, eles sentem medo nesse instante, porque aparecem mais 2 espíritos conversando com Jesus, que seria Moisés e Elias ao mesmo tempo. Então estavam os 3, Jesus, Moisés e Elias. E desce uma neblina e uma voz vem do alto dizendo: esse é o meu filho, façam o que ele fala. É mais ou menos assim a frase, né? Que a voz disse. Então Simão Pedro, ele sente receio, ele sente medo, e aí Jesus o consola dizendo que não sentissem medo naquele instante. Até Pedro oferece a Jesus, se ele quisesse, ele faria ali 3 cabanas para que os 3 ficassem. E o Cristo diz que não seria necessário. Então termina o momento da transfiguração, eles descem do Monte Tabor, e ali a caminho eles encontram com um homem. Esse homem cai aos pés de Jesus e diz o seguinte: Senhor, eu te peço que cure o meu filho, porque ele é lunático, vezes cai ao fogo, vezes cai à água. E eu apresentei ele aos seus apóstolos, e eles não puderam e não conseguiram curá-lo. E Jesus diz o seguinte: ó geração incrédula, até quando hei de estar convosco? Trazei-me-o cá. E aí eles levam o rapaz até Jesus, e Jesus ali no Novo Testamento diz que ele expulsa o demônio e o rapaz ficou curado. Mas naquele instante Jesus, como espírito elevado e crístico, ele desliga os fios fluídicos do espírito inferior, e aí o rapaz ele se sente curado. E nesse instante que Jesus faz esse considerado milagre, né, na época, ele diz a seguinte frase: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dizei a esse monte: passa daqui para ali, e esse monte passará. Mas aí, como ele falava por parábolas, as pessoas não compreendiam muito bem essas parábolas de Jesus. Porque naquele instante, se hoje nós temos uma sociedade materialista, a da época era muito mais materialista. As pessoas ali adeptas aos antigos ensinamentos, ao Velho Testamento, eles eram muito materialistas. O que Jesus quis dizer com esta frase: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, passa esse monte daqui para ali. Jesus, quando ele se referia ao monte, ele estava falando das nossas provas, das nossas dificuldades no mundo terreno. Se nós tivermos fé
do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguimos ultrapassar essas dificuldades, essas provas, até mesmo expiações que nós enfrentamos aqui no campo terreno. Porque a fé, ela é o catalisador que nos conecta com Deus. Mas lembrando que junto com a fé, nós temos um recurso também que é infalível para todos nós conectarmos com o Criador, que é o recurso da oração. A oração, nós não precisamos termos dinheiro, não precisamos termos bens materiais, não precisamos termos até mesmo saúde. Qualquer um de nós podemos fazer uma oração e entrar em sintonia com a providência divina. Mas lembrando que essa oração, ela precisa ser feita de um coração puro, de um coração que não tenha maldades, de um coração que já esteja livre dos vícios morais, livre do orgulho, livre do egoísmo, livre da vaidade. Porque assim, essa oração, ela terá muito mais força e muito mais conexão para chegar até Deus. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a fé, ela sempre foi ligada a algo, a um ato que nós temos até hoje, que se chama casamento. E o que seria este ato de casamento? O que teria a ver com a fé? Segundo as escrituras antigas, no Antigo Testamento, quando você casa, o homem e a mulher, você estabelece uma confiança um com o outro. Então a fé, ela representa a confiança em Deus, o Criador de todas as coisas. Então nós temos que trocar a palavra acreditar pela palavra confiar em Deus. Porque as suas leis morais que Deus criou para todos nós, e nós estamos mergulhados na mente poderosa do Criador, da mesma forma que as plantas, os peixes aquáticos, eles estão mergulhados no oceano. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E temos leis, a maior delas, de uma extremidade à outra do universo, se chama lei do amor. Mas temos também leis específicas, lei de ação e reação, lei de causa e efeito. E lembrando que essa confiança que nós temos com Deus, ela só será quebrada se for do nosso lado. Porque Deus, ele nunca quebrará a sua confiança conosco. É nós que quebramos essa confiança com o Criador, quando nós infringimos essas leis. Na pergunta 621, Kardec diz: onde se encontra gravada as leis de Deus? E os espíritos respondem: as leis de Deus está escrita na consciência. Então, por isso que quando nós trincamos a consciência, em outras épocas anteriores, nós temos que retornar aqui na esfera do refazimento, que os espíritos que batizaram a Terra como a esfera do refazimento, para nós refazermos o caminho que nós mesmos escolhemos através do nosso livre-arbítrio em errar em outras épocas. E aí a gente vai para o mundo espiritual, e lá no mundo espiritual nós fazemos inúmeras promessas para Deus. Nós rogamos a Deus uma oportunidade para descer aqui na Terra, porque a nossa consciência do lado de lá, ela fica acusando. E aí você fala: Senhor, por favor, deixe que eu volte lá na Terra e repare tudo que eu fiz de errado. E aí você pede a Ele momentos difíceis aqui, provas, lições. E aí quando você tem a oportunidade da reencarnação, que você nasce do ventre da sua mãe, aí começa a sua caminhada. E aí quando chega o momento das provas, dos testes, aí você começa a reclamar. Aí você fala assim:
por que que eu estou passando por isso? Aí a sua fé balança, você não tem fé, tudo se torna obscuro, tudo se torna difícil, você entra no olho do furacão, muitas vezes a prova é tão difícil que você olha e não acha saída, e nós temos que lembrarmos que mesmo quando estamos passando em um vendaval, em um furacão, a espiritualidade superior, ela está nos supervisionando. Estamos todos monitorados pelos benfeitores espirituais a todo tempo. É por isso que precisamos mantermos essa fé ligada e acesa em Jesus e em Deus nosso Pai. São inúmeras as passagens do Cristo sobre a fé, que se eu fosse falar aqui, a gente ficaria a noite toda só falando das passagens de Jesus. Mas tem algumas que demonstram isso muito claro. Quando Jesus se encontrava ali conversando com a mulher samaritana no poço, Jesus tinha sede. E Jesus pediu água para aquela mulher samaritana. E naquela época existia uma controvérsia, existia ali um atrito entre judeus e samaritanos. Samaritanos, eles não conversavam com judeus e nem os judeus com os samaritanos. E ali a mulher, meio com receio, ela resolve ter um diálogo com Jesus. E aí Jesus fala sobre a sede da água, que é a água daqui terrena mesmo, mas ele fala sobre a sede do Espírito, que se ela entendesse e tomasse da sua água, dos seus ensinamentos, o espírito dela nunca mais teria sede. E Jesus ainda vai mais além. Lembra que eu falei que no Antigo Testamento a fé representada confiança lá no casamento. E Jesus diz à mulher que ela já tinha 5 maridos e que ela estava no 6º. Ou seja, ela não tinha ainda encontrado a sua fé, porque ela deixou 5 para trás e estava no 6º. Essa é a representação da fé lá no Antigo e no Novo Testamento. É quando nós encontramos com Deus, estabelecemos essa confiança, e aí nenhum vento, nenhuma chuva, nenhum vendaval, nenhum furacão, por mais que nos balance, nosso espírito ele estará ali por dentro, intacto. Porque na pergunta 941, Kardec diz assim: por que o homem tem o temor da morte? Os espíritos que são assim até meio diferentes nessa resposta. Quem lê lá na pergunta vai entender o que eu estou querendo dizer, que eles dizem mais ou menos assim para Kardec: o que você queria? Se desde que a criatura nasce, ela é adestrada, ela é ensinada que existe um inferno, que dependendo das atitudes dela aqui, ela não vai ser salva e vai direto para esse inferno. Não cria-se um temor para todos nós, nos dogmas das religiões? E aí os espíritos dizem assim, mais à frente: aquele homem ou mulher, que possui fé, aquele que acende essa fé por dentro, aquele que possui a esperança, porque a esperança também é a espera, mas em ação. Porque a fé, ela nos diz que o reino de Jesus está num outro mundo, mas que esse reino existe. A esperança é nós esperarmos as promessas do Cristo, mas agindo no nosso dia a dia. E temos atrelada a essas duas a caridade. A caridade é a senha que nos levará para um local melhor. Então, aquele que possui a fé, a esperança e a caridade, ele não precisa temer o inferno, porque o que espera ele é um lugar muito melhor depois que ele retornar ao mundo espiritual.
foi essa a resposta dos espíritos. Então nós temos a doutrina espírita que veio no século XIX. A doutrina, ela é uma tríplice aliança. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Que ela forma um tripé. Se você tirar um desses pés, a doutrina cai. Da mesma forma é a fé. A fé está atrelada à esperança e à caridade. Se não tem uma delas, o tripé ele fica manco. Por isso que quando nós temos as três, nós não precisamos termos receio de nada, porque o reino de Jesus, ele se encontra à nossa espera. E Jesus, ele trouxe grandes ensinamentos. Desde a manjedoura, quando Jesus nasceu ali, o primeiro dos seus ensinamentos foi a humildade. Porque ele nasceu em um local onde não tinha praticamente nada. Ali tinha um coxo, né, que foi a cama de Jesus, tinha animais, e desde que Jesus nasceu, ele começa a nos ensinar as virtudes que nós temos que ter. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo onde fala bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, porque é deles o reino dos céus. Para nós alcançarmos o reino dos céus, é preciso nós termos principalmente humildade de coração e simplicidade de espírito. Porque se nós temos egoísmo, vaidade, nós mesmos nos afastamos do Criador. Quando nós enchemos o nosso coração de mágoa, de cólera, de vaidade, de egoísmo, somos seres invigilantes, nós criamos um paredão, que aí esse paredão bloqueia nosso acesso a Deus. Deus, ele nunca deixa de ser amor e bondade, porque ele tem acesso a gente o tempo todo. Mas aí nós começamos, quando atendemos esses vícios morais, a lançar pedras nos pés do nosso próximo. E essas pedras que nós lançamos nos pés do nosso próximo, elas endurecem o nosso próprio coração. E aí que entra o poder da justiça divina. Porque em momento oportuno você terá que tirar todas essas pedras que você mesmo colocou. A pergunta 167 diz assim, do Livro dos Espíritos: qual é o objetivo da reencarnação? E os Espíritos respondem: expiação, progresso da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça de Deus? Porque lembra que eu comentei do rapaz que deixou o comentário, que ele fala que a doutrina ela só prega o sofrimento? É porque sem essa ferramenta do sofrimento não existe justiça de Deus. Pelos nossos próprios erros que nós cometemos. O amor de Deus, ele está para todos nós. Mas pensemos comigo, o amor de Deus é como o sol. O sol brilha para todos. Mas se você pega um cofre, esses cofres de dinheiro mesmo que eu estou falando, gente. Se você tranca esse cofre com chave e pega esse cofre e coloca lá no pátio, quando o sol nascer e emitir os seus raios, esses raios não adentrarão o interior do cofre. Assim somos nós com o amor de Deus. Quando trancamos o cofre do nosso coração com as chaves desses vícios morais, o amor de Deus, ele não penetra no nosso coração, porque fomos nós mesmos quem trancamos com essas chaves. E aí quando você começa a destrancar e começa a virar esses vícios para virtudes, você começa novamente a ter acesso a esse amor de Deus. Mas felizmente ou infelizmente, não sei qual que é a palavra que se encaixa, né? Porque, como disse o nosso irmão, nós só falamos de sofrimento, existe essa ferramenta. Porque o Leon Denis diz assim: a dor, ela é a fornalha
que derrete o nosso orgulho e funde o nosso egoísmo. Se nós não passamos por esse processo de burilamento, a gente não tira o egoísmo, não tira a vaidade, não tira o orgulho. E aí nós nos achamos melhores do que os outros. Quantos são aqueles seres que se encontram em condições financeiras melhores? Claro que eu não estou generalizando, né? Porque existem inúmeras pessoas que possuem condições financeiras e atendem, ajudam aqueles que são mais necessitados em caminhadas, na nossa caminhada, mas a maioria se acha melhor. A maioria endurece o coração e age indiferente com os outros irmãos de caminhada. E quando chega lá na frente, que a dor bate, aí a pessoa começa a ceder. Aí ela começa a amolecer o coração. Aí ela começa a ficar diferente. Mas se a dor não tivesse batido, ela não tinha mudado. Então, o sentido da doutrina espírita dizer que a dor é essa ferramenta é nesse sentido. Mas Deus, o Pai, Ele criou a todos nós para sermos felizes. Mas temos que olharmos isso na visão do Espírito e ouvirmos com os ouvidos da alma, como ensinou Jesus. Porque aqui na Terra, a gente quer ser feliz, é assim. É quando a gente tem muito recurso financeiro. Você quer ser feliz se você é bajulado por todas as pessoas. Você quer ser feliz se você tem um posicionamento, né? Que seja de status, que seja de governador, de senador, que é na fama que você quer ser feliz, que seja cantor, que seja jogador de futebol. Ou seja, nós depositamos a felicidade nas coisas mundanas, nas coisas da terra. O Evangelho ele é muito bem claro. As coisas do mundo, elas são impotentes para trazer a nós a paz de espírito que todos nós buscamos. Só encontraremos essa paz de espírito quando nós cedermos ao Evangelho de Jesus. Quando nós cedermos aos ensinamentos do Cristo. Aí, nós não vamos depender das coisas mundanas, porque nós enxergaremos essa paz de espírito. E qualquer lugar que você tiver, seja na riqueza, seja na pobreza, seja na dificuldade, seja lá com carga importante, você terá paz de espírito. Porque você atendeu o chamado de Jesus. Por isso que o Evangelho, ele é a bússola luminosa que nos direciona para o caminho, verdade e vida que se chama Jesus. Eu finalizo porque já são 8 horas, não é isso? E devolvo a palavra. Obrigado, viu? Obrigada. Bom, como a gente já esperava, né? Foi uma linda palestra. Que nós possamos, então, como foi pedido durante a prece, sairmos daqui com cada palavra que nos foi dita essa noite no nosso coração e levando como exemplo, né, Jesus. Porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, qual é o significado de Jesus para o espírita? Vocês estudam Jesus? Eu acho que é o que a gente mais... Acho não, tenho certeza que é o que a gente mais estuda. Jesus. Como nenhuma outra doutrina consegue nos passar. E eu digo isso com muita convicção. Lá fora a gente não vai encontrar tanto sobre Jesus quanto a gente encontra aqui na religião espírita. Né? Não somos melhor do que ninguém, pelo contrário, eu imagino que somos todos escolhidos a conhecer essa doutrina e a vivê-la para melhorarmos. Creio que foi um compromisso que fizemos, porque é árduo conhecer a Jesus tão bem quanto conhecemos quando conhecemos a doutrina espírita, né? E seguir ele, cada passo dele, porque ele é a prova viva de que, como ser humano, a gente consegue sim ser a imagem e a semelhança dele. Então, Eduardo, muito obrigada, que Deus te abençoe, viu? Mais e mais, a volta para casa também. Muito obrigada a você que está em casa por nos assistir. E encerramos aqui então com os internautas. Passamos para a segunda parte, né, dos nossos trabalhos. E vamos fazer a prece para estar fluidificando as águas. E os médiuns vai estar
adentrando a sala para a gente poder fazer o raio-x. Muito obrigada.